Graças a paz, irmãos. Sejam bem-vindos todos que estão vendo esse vídeo. Esse é um canal que nós temos usado para estarmos pregando a Igreja Batista Ebenezer e também a você que não faz parte da igreja, mas que tem interesse em estar aprendendo, em estar estudando a palavra do Senhor. Nós hoje queremos trabalhar com todos o texto de Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Nós queremos hoje trabalhar esse texto e antes de trabalharmos eu queria questioná-lo, eu queria que você estivesse pensando a respeito da maneira como você trata aqueles que pecam. Como é que você olha para aqueles que cometem pecado, para aquele que em algum momento tem um deslize e comete um pecado? Irmão, se você percebe um irmão da sua igreja, alguém da sua igreja, um conhecido que cometeu um pecado, como você age em relação a isso? Às vezes a gente vê alguns tipos de reação. O primeiro, talvez seja o mais comum, pelo menos na minha vivência, aquilo que eu tenho visto com mais frequência, é a indiferença. O pensamento não é da minha conta. Não tem nada a ver com isso, não é da minha conta. Essa é a maneira como aqueles que imitam Caim reagem. Não é da minha conta, né? Por acaso sou eu, tutor, cuidador do meu irmão? Tem também a reação de cumplicidade. Uns chamam isso de corporativismo. Em alguns momentos. O cidadão é da minha família, a pessoa é da minha familiar meu, alguém muito próximo, faz parte daquele círculo mais próximo ali da igreja de mim, é alguém que, de certa forma, eu tenho algum afeto por aquela pessoa. E aí, a minha ação é aquela ação de dizer, mas eu amo fulano, eu quero o bem de fulano, e aí a ação é de não posso ferir fulano, não posso fazer isso, não posso fazer isso com essa pessoa, ela vai se zangar comigo, eu vou magoá-la, papapá. Tá. E aí a pessoa entra num estado de cumplicidade. Ela vê o pecado e ela, ao mesmo tempo, sabendo que aquilo é errado, em razão da pessoa que cometeu o pecado, ela silencia. Ela esconde, ela coberta e, às vezes, defende. Outra reação é a falsa humildade. A falsa humildade. Isso também é algo que tem surgido ultimamente. E isso está atrelado com aquela ideia de não julgar. Algumas pessoas olham para o texto de Mateus, capítulo 7, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, e acham que esse texto é uma proibição ao julgamento, assim como outros textos que você vai encontrar alguma referência à proibição do julgamento. Eu já escrevi uma vez nas minhas redes sociais e repito, uma pessoa que toma Mateus 7, como um texto que proíbe todo e qualquer tipo de julgamento, ou ela tem abundância de ignorância, ou ela tem escassez de caráter. E eu não volto atrás quanto a isso, eu continuo pensando da mesma forma. O julgamento na Bíblia ele é incentivado. Julgai segundo a reta justiça ou a santa justiça. Nós somos chamados, no mesmo texto de Mateus, a estarmos tirando a trave dos nossos olhos para ajudar o irmão, e isso exige julgamento, tanto de nós mesmos quanto do outro, mas tem que começar por nós, ou seja, aquele ali o julgamento hipócrita que é proibido, aquele em que você está nas mesmas práticas e quer condenar o próximo, quer apontar o dedo para o próximo, sem primeiro corrigir-se. Nós vamos ter alguns outros julgamentos sendo incentivados. Nós somos incentivados a cuidar e a zelar dos outros. Então nós temos que fazer uma análise desse comportamento. Até mesmo quando nós somos, como igreja, incentivados à disciplina, há uma necessidade de fazermos juízo se essas práticas são corretas ou erradas. Outra reação, além dessa falsa humildade, que é aquela que diz quem sou eu, para julgar alguém, ou quem sou eu para apontar o erro de alguém. Se você é crente, eu diria a você, você é crente. Como crente, você é chamado a ser alguém que ajuda os outros, que chama os outros e aponta esses pecados e chama ao arrependimento. Você faz isso primeiro em você e depois chamado aos outros. Uma outra forma, e essa falsa arrogância, só voltando atrás, essa falsa arrogância, ela esconde, na verdade, uma covardia escancarada. É o covarde que não quer correr os riscos. É claro que quando você aponta o erro de alguém, quando você tenta ajudar alguém de alguma forma nesse sentido, mostrando que aquelas ações estão erradas, isso tem efeitos colaterais. Às vezes eles não são benéficos. Mas na frente desse texto eu conto algumas coisas para vocês, alguns exemplos. Mas essa falsa humildade, normalmente, ela esconde a covardia escancarada. Ela tenta esconder uma covardia ali presente.
A outra forma de agir em relação ao irmão que cai em pecado é com arrogância. É basicamente aquele irmão que se comporta como aquele publicano, daquele fato que Jesus Cristo conta. O fariseu, que Jesus Cristo conta quando se encontra com o publicano. Né? O publicano está lá, todo se humilhando, todo penitente, e o fariseu ele está dizendo: ô pai, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, como esse pecador, eu faço isso, eu faço aquilo, dou dízimo, sabe? Aí ele se coloca como um arrogante. O arrogante, ele olha para o outro e diz: olha, ainda bem que eu não sou como esse pecador. Eu não faço como ele, eu jamais faria isso, eu nunca cometeria esse pecado. Ele fez isso porque ele não presta, porque é isso, sabe? Comportamento de arrogância. Então, como é que você age quando você está diante de alguém que cometeu o pecado, que caiu em pecado, que agiu segundo a carne? Como é que você age? Como você age? A maneira que a Bíblia nos ensina é agir com amor. Não amor para com o pecado, tá? E não uma atitude de amor em complacência com o pecado de ninguém, mas agir em amor. Agir em amor. E agir em amor não é passar a mão, agir em amor não é só apontar o dedo, agir em amor não é fechar os olhos, agir em amor é restaurar o pecador. E é isso que nós vamos ver nesses 5 versículos que eu quero convidá-los a estudar comigo sobre o tema exercendo amor para com os que caem. Tá? O texto nos diz, Gálatas 6, versículo de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Algumas observações. Alguns destaques nesse texto. Primeiro, quando a gente olha para a ideia aí de alguém que é encontrado ou surpreendido em alguma falta. Falta aqui, uma tradução literal, algo mais claro, seria a ideia de alguém que se desvia do caminho. Aqui cometer falta é sair do caminho. E o caminho aqui que nós estamos falando é aquele caminho que é guiado pelo Espírito. Lembrem-se, nós estamos na carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos trabalhando uma carta que tem como tema central a justificação unicamente pela graça mediante a fé. Nós estamos naquele período, naquele ponto em que nós estamos acompanhando Paulo mostrando que a liberdade em Cristo não é libertinagem e que a liberdade em Cristo é antídoto para o legalismo. Que ao sermos livres da lei, ao sermos libertos do legalismo, ao sermos libertos para não vivermos em libertinagem, nós somos colocados a servir ao próximo em amor. E aqui nós temos Paulo aplicando aquilo que nós já estudamos também no finalzinho do capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. Quando Paulo também no finalzinho nos diz que nós não podemos agir em vanglória, nós não podemos ser presunçosos, arrogantes. Tá? Então, nesse ponto, o texto falta aqui. A ideia de falta significa alguém que saiu do caminho do Espírito, deixou de agiu em desconformidade com aquilo que o Espírito guia e acabou praticando ou vivendo conforme a carne. Tá? Espirituais aqui também, quando diz vocês que são espirituais, outro destaque, não quer dizer que nós temos uma classe de crentes carnais, outras espirituais, nada a ver. A ideia aqui é de que aqueles que são mais maduros, mais experimentados, aqueles que não estão caindo nisso aqui, aqueles que têm mais preparação, façam alguma coisa. Aí você diz, que bom, sou novo decidido ou eu não tenho tanta preparação. Não. O outro caiu, você não caiu, você está apto a ajudá-lo, você é chamado a isso. Mas eu não sei trabalhar com esse. Procure alguém realmente que possa lhe ajudar, leve a liderança da igreja. Tá? Então, aqueles que são espirituais, restaurem com brandura. Brandura aqui também, outro destaque, é a mesma palavra que é traduzida lá por mansidão. Então, a ideia de brandura aqui é a ideia de alguém que age conforme o Espírito, o fruto do Espírito. Então, essa é uma virtude daquele que age, ou que vive e que produz o fruto do Espírito, brandura ou mansidão. Tá? Na continuidade, nós ainda vamos encontrar, por exemplo, o termo lei de Cristo.
Lei de Cristo aqui é o amor. Então, a ideia de lei aqui é aquilo que Paulo disse anteriormente, que nós somos chamados a servir ao próximo, e quando nós servimos ao próximo, nós cumprimos toda a lei. Então, essa lei de Cristo aqui, ao qual Paulo se refere, é a ideia de que nós devemos amar-nos uns aos outros, e esse amor deve ser um amor que imita o amor de Cristo por nós, tá? Então, essa seria, então, a lei de Cristo. Um outro destaque aqui tem a ver com a palavra fardo no versículo 5 e a palavra fardo ou carga no versículo 2. Essas duas palavras são diferentes. No versículo 2 tem a ver com uma carga pesada que somente mais de uma pessoa pode levar. Então a ideia de uma carga muito pesada que precisa de ajuda. E o versículo 5 tem a ver com um fardo que uma pessoa pode levar. Então um tem a ver com uma carga que deve ser levada em conjunto com ajuda, e o outro tem a ver com uma responsabilidade que é individual e não transferível. Tá ok? Então esses são os primeiros destaques. Agora vamos observando o texto. No versículo 1 eu gostaria de destacar também aqui 3 coisas a respeito do pecado. E essas 3 coisas já foram também destacadas em mensagens anteriores, mas que são muito evidentes aqui. A primeira é que o versículo 1, tá, onde diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. O primeiro é, se alguém for surpreendido, aquilo que nós temos dito. Irmãos, o pecado não é uma constante, é um acidente. Paulo considera o pecado como um acidente. Ele não diz aqueles que vivem no pecado, aí você deve... Não, ele diz aqueles que é surpreendido. Se algum irmão é surpreendido, não é algum irmão que vive no pecado. O pecado na vida do crente é um acidente. Essa é a ideia, é um acidente de percurso. Não é uma constante, tá? Não é uma constante, é um acidente. É algo que eventualmente pode acontecer, mas que não deve ser algo constante. Você não deve viver no pecado, tá? É claro que você vai pecar e a gente tem consciência que nós não somos impecáveis, nós somos pecadores redimidos, mas ainda somos pecadores, mas nós não vivemos mais no pecado. A outra observação é que o pecado é real e é possível, e ela se deriva dessa primeira. Assim como ele é um acidente, ele é real, ele é possível, nós podemos pecar. E, derivando dessas duas, que o pecado tem que ser acidente, ele é real e é possível, nós devemos evitar o pecado. Olha o que o texto diz: restaurem com brandura e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, o pecado não deve ser uma constante. O pecado, ele é possível na vida do crente. Então, se algum irmão chegar a pecar, você como igreja não deve se, ou como crente não deve se surpreender, dizer: oh, irmão pecou, como isso pode ser? Não, isso é possível. É possível que um crente peque, é possível que pessoas que estão na liderança da igreja pequem. A igreja tem que ter consciência disso, ela é composta de pecadores redimidos, mas ainda pecadores. Agora, sabendo que o pecado é possível, sabendo que ele não deve ser uma constante e que nós devemos evitá-lo, aí nós podemos olhar para a afirmação ou para aquilo que Paulo no versículo 1 traz como imperativo. Vocês que são maduros, vocês que estão de pé, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Nós somos chamados a restaurar o pecador. Nós somos chamados a restaurar aqueles que caem em pecado. Irmãos, uma das formas de amar aqueles que caem em pecado não é fechar os olhos. Como isso tem sido prejudicial à igreja do Senhor, as pessoas fechando os olhos diante do pecado. Não é achar que você, enquanto crente, não pode chegar para alguém e dizer: você cometeu o pecado e eu quero lhe ajudar. Não, não é agir com cumplicidade e nem com uma certa corporativismo familiar ou não. Não é. É agir com humildade, com espírito de brandura, tá? Como alguém que tenta restaurar um osso fora do lugar, no lugar de volta, com cuidado, mas agir para a restauração do pecador. Agir para restaurar aquele pecador ao estado normal. E isso Paulo nos chama a fazer com espírito de brandura. E ele diz que nós devemos estar, ao fazer isso, preparados para levar as cargas uns dos outros. O que isso significa?
que quando nós vamos procurar ou quando vamos conversar com alguém que cometeu pecado, Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos fazer isso, Mateus 18, vai tu primeiro, chama ao arrependimento, não te ouviu, leva testemunha, não ouviu, e aí tem todo um procedimento sempre buscando a restauração, que culmina, não havendo restauração, na última tentativa da igreja, que é a disciplina cirúrgica, que é a exclusão, tá? Que não deixa de ser disciplina, ainda é disciplina. Tem alguns que perguntam, se a igreja exclui, quem é que vai cuidar? O Senhor nos manda fazer isso, nos manda tirar, e isso é um ato de disciplina, um ato de amor e visa a restauração, tá? E isso também ainda é didático. Tá, ok? Se você acha que esse não é o melhor método, aí é um problema que você tem que resolver com quem escreveu o texto bíblico. Eu prefiro obedecer e entender que é palavra de Deus. Devo obedecer e fazer assim, não ser arrogante e achar que eu tenho um método melhor do que esse. Tá? Mas na continuidade, então nós vemos que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Você procura o irmão que cometeu pecado, não com o dedo acusador, mas com o espírito de alguém que, versículo 3, que não se julga alguma coisa, mas com o espírito de alguém que sabe que é pecador como esse irmão. Não é alguém que olha para o irmão com arrogância, mas é alguém que sabe, irmão, eu sou como você também, eu estou sujeito a cair também nesse seu pecado. Era eu que poderia estar no seu lugar aí, eu poderia ter cometido o pecado que você cometeu, mas como um irmão em Cristo, oferecendo o ombro, auxílio, ajuda para a restauração daquilo ali, ajuda para a restauração daquele irmão, para trazer aquele irmão de volta à santidade e à comunhão dos santos, com espírito de brandura, com mansidão. Isso não é com apatia, não é com mãozinha na cabeça, apaziguando as coisas, tá? Isso é com humildade. O espírito de brandura aqui não é alguém que chega com apatia ou que chega com uma espécie de cumplicidade, mas é alguém que chega com humildade, sabendo que, como pecador, está sujeito às mesmas coisas, está sujeito a cometer os mesmos erros. Então é humilde o suficiente para reconhecer que também é pecador e que não é melhor do que o irmão, tá? Não é melhor do que o irmão. Esse mesmo texto ainda nos diz, porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aquela atitude de arrogância é uma atitude de engano. Todos nós somos pecadores, irmãos. De certa forma, nós não temos nada em nós que nós venhamos a olhar e sentir orgulho. Em nós, no eu pessoal. O eu é pecador. É alguém que precisa e que carece constantemente da glória ou da ajuda e da graça do Senhor. Nós não temos nada de especial. O Senhor olhou para nós e deu o seu Filho por nós, não porque haja algo de especial em nós, mas porque há uma necessidade e há nele amor e vontade, tá? A sua vontade, a sua boa e agradável vontade e o seu projeto de ter-nos como redimidos morando com ele. Isso tem a ver com o amor e misericórdia dele, não com algo de especial que há em nós. Então, não é com esse espírito de arrogância que nós chegamos para os irmãos ou para alguém que caiu em pecado para cuidar, mas com espírito de humildade, de alguém que oferece apoio, que oferece o ombro para ajudar, que está ali para cuidar. E aí na continuidade diz, mas cada um examine-se a si mesmo, ou examine o que está fazendo, e então terá motivo para gloriar-se. A ideia do arrogante é que ele compara-se. E ele se compara com o outro, né? Ele tem uma vida, sabe, miserável. Mas se o outro está pior do que ele, aí ele já bate no peito e diz, olha, eu sou melhor do que fulano, ou eu estou fazendo melhor do que fulano. Não, eu sou um crente melhor do que fulano, porque, ó, tipo assim, minha empresa tá sonegando imposto, mas fulano tá preso na cadeia, né? Porque foi lá e roubou, onde foi descoberto, tal. O cara tá lá, diz, eu só tô olhando pra a mulher do vizinho e, sabe, um desejozinho ali e tal, mas fulano e tal foi pegando o tempo, sou melhor do que ele. Não. O arrogante, ele olha e se compara com o modelo do outro, compara a sua vida com o outro. Nós somos chamados a olhar para nós mesmos, mas comparar-nos com o modelo de Cristo, com o modelo de santidade do Senhor.
Então, nesse espírito, nós nos olhamos dessa forma e entendemos. Cada um de nós tem uma responsabilidade e cada um vai levar esse fardo. Essa sua responsabilidade pessoal, que não pode ser distribuída, essa responsabilidade de brigar, de lutar contra o pecado. Mas nós olhamos para o próximo como irmão, sabe? Sabendo quem nós somos. E quando ele cai em pecado, nós temos humildade, mansidão e amor para zelar e para cuidar dessa pessoa. Nós não fechamos os olhos, nós não demonstramos cumplicidade, nós não demonstramos arrogância, nós não chegamos com falsa humildade. Nós chegamos com espírito desejoso de restaurar aquele irmão com amor. Porque nós sabemos que o pior lugar que ele pode estar é no pecado. Agora, isso tem efeitos colaterais. Nem todo mundo quer ser restaurado. Isso é verdade. Eu digo isso para você, irmão da Igreja Batista Ebenezer, vocês têm conhecimento de tudo que a gente já enfrentou e já trabalhou. Você que não é da Ebenezer, talvez nem crente, você não tem ideia do que uma igreja passa quando ela tenta restaurar aqueles que estão em pecado. Enquanto pastor, a gente sabe, a gente tem aqueles que realmente são cristãos, são crentes verdadeiros, vivem para Deus e eles deslizam e caem em pecado. Eu já fui surpreendido com pessoas que cometeram erros ou cometeram pecados que ninguém jamais saberia. E aquelas pessoas chegam, confessam, arrependidas e ainda pedem para estar pedindo perdão à igreja e fazem isso publicamente e mudam completamente de vida. Sabe? Ninguém foi confrontar essas pessoas. Essas pessoas simplesmente perceberam seu pecado e procuraram a igreja, arrependidas e dizendo: estou aqui disposto a fazer o que vocês nos instruírem para que eu seja restaurado ou para que nós sejamos restaurados. Essas pessoas cultivam gratidão pelaquilo que a igreja faz para elas. É interessante isso. A gente vê essas pessoas dizendo como foi bom fazer aquilo que a igreja pediu, como foi bom sentar diante da igreja e dizer: igreja, nós pecamos assim, assim, assado, nós já pedimos perdão a Deus, mas nós queremos a ajuda da igreja para a restauração. Como foi bom. Ao contrário, nós já topamos com gente de tudo que é jeito. Pessoas que negam os fatos completamente. Pessoas com dossiês preparados, esperando uma falha na fala para que nós sejamos levados aos tribunais. E alguns casos até com ameaças graves. Pessoas que, quando seus erros são confrontados, elas confessam, admitem, e dizem: vamos continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo isso, eu preciso, eu quero, eu vou e faço. E tem fulano de tal e fulano de tal que também faz tal, sabe? Outras que tentam justificar, usar o texto bíblico para justificar. Então, e tem várias formas. Esse espírito de brandura, sabe? É a maneira como nós devemos buscar restaurar os irmãos. Mas é interessante que quando a gente vai para a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que existem certos casos que é preciso haver uma certa rigidez. E essa rigidez não tira esse espírito de brandura. Não tira essa humildade. Porque às vezes, embora um pouco mais sérios, um pouco mais rígidos, às vezes um pouco mais duros, mas nós podemos sempre chegar sabendo que nós também estamos sujeitos àqueles erros, a cair naqueles pecados. Então o que esse texto nos ensina nesse momento? Que diante do pecado, nós não devemos nos calar. Não é com indiferença, não é com cumplicidade ou corporativismo, não é com falsa humildade e nem com arrogância. É com amor, levando e buscando restaurar os irmãos em Cristo, aqueles que caem em pecado. E se você caiu em pecado e alguém lhe procura para buscar lhe restaurar, receba com arrependimento. Aceite ajuda, tem alguém oferecendo-se para lhe ajudar nas suas cargas. Aceite, sabe? Tem algumas fugas que as pessoas fazem. Algumas não pisam mais os pés na igreja. Algumas mudam de igrejas, né? E aí aquele fruto do Espírito, ou aquela virtude do fruto do Espírito que nós falamos, a fidelidade, na vida dessas pessoas pelo menos não está desenvolvido. Outras acham um motivo para odiar a igreja, ao invés de odiarem os seus pecados. Mas aqueles que são crentes de verdade, aqueles que escolheram seguir o caminho do Espírito, eles se arrependem
eles são acolhidos pela igreja, eles são restaurados e eles podem, no futuro, ajudar outros também, restaurar outros. As cargas são divididas e nós continuamos vivendo em amor. Então, não olhe para o pecado do outro com indiferença, com cumplicidade, falsa humildade, arrogância. Ajude esse irmão, restaure esse irmão, ame esse irmão, ajude nas cargas dele. Tome coragem e aceite também os efeitos colaterais que vai ter isso. Ore pela vida do pastor, ore pela vida daqueles que estão na liderança, que às vezes tem que fazer isso constantemente. Ore, se você vive em pecado, procure ajuda. Procure ajuda. Talvez uma palavra dura possa doer momentaneamente, mas assim como o sal em uma ferida, é o primeiro passo para a restauração e para a cura. Procure. Não espere cumplicidade, isso não é brandura e nem mansidão. Amor é uma atitude de humildade, mas que tem um objetivo de restauração nesse caso. Que o bom Deus nos abençoe e faça com que nós sejamos pessoas melhores, mais capazes e mais dispostas a amar, a agir em restauração dos outros e a não ser cúmplice dos pecados dos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.